Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita satisfação de trazer mais uma vez um aluno meu. Eu já tenho trazido vários alunos meus aqui, que hoje são advogados. Eu ensinei as primeiras letras no direito para esses garotos e essas garotas, né? E hoje eles são advogados e têm, assim, uma visão humanística da profissão que muito me orgulha, muito me envaidece, porque, mais uma vez, eu sinto que a gente pode tocar as pessoas e pode transformar o mundo tocando as pessoas de uma maneira humana, uma maneira interessada, uma maneira generosa. E como eu acompanho meus alunos, eles são meus amigos nas redes sociais, eu descobri que esse meu aluno, e eu não falo ex-aluno, porque eles nunca falam ex-professor. Ele é ex-professor meu, ele é ex-professora minha. Não, ela é ex-professora. Não, eles sempre são fiéis. Nós sempre somos e seremos professores e professoras deles. E nós dizemos ex-alunos. Então eu aprendi com eles que a gente sempre é aluno e professor e nunca ex. Então, meu aluno, dei aula de direito para ele quando ele estava no Fundamental 2, quer dizer, o antigo ginásio, né? Para quem é da época antiga. E tenho o orgulho de trazê-lo hoje no programa para apresentar o trabalho de conclusão de curso dele, no curso de direito, que é, ele mesmo vai falar qual é o tema, um tema muito caro, muito importante para que a gente possa conviver bem em sociedade, uma sociedade com igualdade de oportunidades. Boa tarde, Leonardo de Macedo Silva. É um prazer muito grande trazer você aqui no programa Jovens Pensadores. Boa tarde a todas e todos. Quero, antes de tudo, agradecer pela oportunidade, pelo espaço que me está sendo cedido e agradecer de uma forma especial a professora Rosilma Roldan, que, pelo que eu me lembro, foi a primeira pessoa que me incentivou de alguma forma a trilhar esse caminho do direito, que eu estou ainda, eu estou no começo, mas que eu gosto muito, que eu sou apaixonado e que começou essa fagulha de paixão nas aulas da professora. Então, deixo meu agradecimento público. Sou responsável pelo estrago, né? Leonardo, eu achei muito interessante, né, quando eu te convidei, né, o tema nosso é a relação entre a loucura e o direito penal, né, de que forma os crimes acontecem, até que ponto a loucura, seja ela permanente, temporária, seja um surto, como é que ela influencia, você vai falar já sobre isso. Mas eu achei interessante também que você, além de ser um bacharel em direito, uma pessoa que estudou direito, acabou de concluir o curso, você também é pesquisador, o que é uma coisa assim muito diferenciada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e por que nasceu esse interesse em desenvolver esse tema e por que o teu enfoque do direito é tão humanístico, porque não são todos os advogados que têm essa sensibilidade. E nós temos 13 minutos e eu vou terminar esse bloco com uma pergunta que você vai responder no segundo bloco de mais 13 minutos. Perfeito. Bom, a minha formação, que eu considero humana mesmo, ela vem um pouco de criação também. Eu sou filho de uma pessoa que fez parte do movimento estudantil, que combateu a ditadura militar, nunca foi uma revolucionária, nunca pegou em armas, mas que fez parte das passeatas, que lutou contra qualquer tipo de opressão e censura. Então eu cresci ouvindo a história da ditadura militar, do horror que foi aquele tempo, e sempre me posicionei dessa forma. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência física leve, fiz parte do esporte paralímpico, fui atleta de tênis de mesa, então sempre tive interesse em pensar como a sociedade, como o Estado e também como o direito lidam com as pessoas com deficiência e, em especial, com a deficiência intelectual, que é uma questão difícil, ainda mais quando a gente pensa na prática de um fato definido como crime. E foi assim que surgiu o meu interesse pela pesquisa, que acabou sendo meu trabalho de conclusão de curso.
Leonardo, nós estamos conversando antes de começar o programa, porque nós temos no direito penal os crimes que acontecem, que a pessoa comete o crime e depois é que vai se saber o que aconteceu de fato. Dificilmente se consegue prevenir um crime, porque no direito a prevenção é mais importante, porque às vezes reparar o dano já é tarde demais. E no caso da loucura, né, como é o tema do seu trabalho e do nosso programa, nós temos vários graus. Nós temos a total inimputabilidade, inimputabilidade, desculpe, que é quando a pessoa não tem consciência, não consegue se controlar e, além de tudo, ela não tem consciência do que ela faz e ela não se arrepende, não aprende com o erro, enfim. Essa pessoa, ela normalmente não vai para a prisão e ela pode ficar presa num manicômio, por exemplo, ou numa instituição pelo resto da vida, embora não exista prisão perpétua, mas nesse caso pode haver. Como já temos vários casos no Brasil. Nós temos casos de semi-imputabilidade, que é a pessoa pode ir para a cadeia ou para o manicômio, né? E que ela tem consciência, mas não consegue se controlar. E nós temos os casos também, Leonardo, das pessoas que são sãs, que têm uma vida ilibada, que convivem socialmente perfeitamente, que nunca... são até pessoas calmas e que num dia determinado ela tem um surto e matam e depois nunca mais matam ninguém. Então, como é que o direito penal pode trabalhar com essas variantes? Qual foi exatamente o foco do seu trabalho? O foco do meu trabalho, na verdade, ele é bastante crítico, professora. Ele passa primeiro por duas perguntas fundamentais. A primeira é o que é a loucura? E a segunda é se essa palavra possui o mesmo conceito, o mesmo significado, a mesma carga semântica ao longo da história. E a filosofia me ajudou muito buscando as respostas para essas perguntas. O Foucault, Michel Foucault, o filósofo francês, ele tem um trabalho chamado A História da Loucura, em que ele parte da Idade Média, do idoso, e vai até a Idade Moderna, ao capitalismo, para tratar das ressignificações que a loucura teve ao longo do tempo. Então, na Idade Média, uma sociedade muito influenciada por dogmas religiosos pela Igreja Católica, o leproso, ele era excluído socialmente nos leprosários, não porque sabiam de quão contagiosa era a lepra, isso foi descoberto muito depois, mas sim porque se pensava que a lepra era uma punição divina, uma punição de um Deus, e a lepra também era manifestação inequívoca da existência desse Deus. Então se excluía por causa disso. Com a erradicação da lepra, os espaços de exclusão social, os leprosários, se mantiveram. Só não tinha mais o objeto da exclusão, que era o leproso. Então houve a substituição desse grupo social para vários outros, como hereges, devassos, portadores de doenças venéreas e os loucos também. Foi a partir daí que começou a se excluir gradativamente o louco dentro de uma sociedade. No Renascimento, por exemplo, via-se a loucura de duas formas. Primeiro, como uma medida da razão, então todo mundo era um pouco louco e um pouco são em alguma forma, né, alguma medida. E depois nós tínhamos também a loucura como contraposição da razão. Então, com o racionalismo de Descartes, por exemplo, ele foi dizer que aquele que é humano é aquele que é racional. Então, se você é louco, você deixa de ser humano. E a partir disso, você viabiliza uma série de violações de direitos, como ocorreu o trancamento dessas pessoas. E só na Idade Moderna, com a chegada também do modo de produção capitalista, é que a loucura passou a ser objeto da medicina. Surge a psiquiatria, e a psiquiatria se alia ao direito para tentar tutelar essas pessoas, controlar os seus comportamentos. E aí o direito penal tem um papel específico para o louco, a pessoa estigmatizada como louca, que comete fato definido como crime. O nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal, ele prevê, como a senhora disse muito bem, a inimputabilidade com uma causa de exclusão da culpabilidade, então a pessoa não vai sofrer uma pena, não irá para um presídio, e sim para o que antigamente se chamava de manicômio judiciário, e hoje se chama de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mas que ao final também é uma forma de violação de direito muito grave, ao meu ver, mais gravosa do que a pena de prisão, que como a senhora disse, não há um período específico para que aquela pessoa fique encarcerada, ela fica ali nas mãos do médico psiquiatra forense, porque ele vai definir quando que aquela pessoa pode ou não sair e em que grau. E também você não tem como objetivo ali você disciplinar essa pessoa e fazer com que ela seja reinserida. Você tem como pressuposto a mera exclusão de uma pessoa que é vista como perigosa, que é um conceito muito
difícil que a criminologia trabalha e que vem lá da criminologia positivista de Lombroso, de uma questão totalmente racista, de que aquele indivíduo que comete crime ele é irrecuperável, ele é atávico, ele é atrasado, ele não se desenvolveu. Então, todo o nosso sistema de tratamento da pessoa estigmatizada como louca, na nossa sociedade, ela é extremamente atrasada, extremamente violadora de direitos humanos. E pouca gente vê esse problema com os mesmos olhos que vê o sistema carcerário. Entendi. Então, exatamente isso que você falou é uma discussão, nós estávamos conversando antes de começar o programa, que inclusive eu também tenho um trabalho nessa linha, baseada na tese de doutorado do Dr. Antônio Carlos da Ponte, Medidas de Segurança, onde um dos questionamentos que é feito é exatamente isso que você colocou. Aliás, nós temos alguns casos aqui no Brasil de pessoas que cometeram crimes, um deles é o Chico Picadinho, né? Ele matou 2 pessoas, né? Ele matou a primeira pessoa, aí foi condenado, julgado, condenado, foi preso. Quando ele foi solto, ele matou outra pessoa, nos mesmos moldes, né, do que ele tinha cometido o primeiro crime. E aí ele foi condenado e está preso até hoje. Segundo consta, a informação que eu tenho é que ele mesmo diz que não quer sair porque ele acha que ele não vai se controlar e vai matar de novo. Então ele continua preso. A última notícia que eu soube dele, Chico Picadinho. Tem também o maníaco do parque, também que matou reconhecidamente, talvez tenha sido até mais, 8 mulheres, um homem muito educado, muito delicado, não forçou ninguém a nada, mas levava as moças para a floresta, lá em São Paulo, lá para os parques, e lá aí ele se transformava, segundo consta, porque parece que só houve uma sobrevivente que contou essa história. Ele também fala a mesma coisa, que ele tem consciência de que errou, mas que ele não sabe se vai se controlar saindo da cadeia. Temos o Champinha também, que cometeu crime menor de idade. Ele teria que ser solto 21 anos, mas não foi, porque ele demonstra muita agressividade e a junta, né, o psiquiatra, psicólogo e assistente social, enfim, não tem ninguém que tenha a coragem de liberá-lo e ele está preso até hoje. Demonstra muita agressividade. Então, veja, realmente essas pessoas, elas são avaliadas por outras e o conceito é subjetivo, né, Leonardo? Como você falou, é um conceito subjetivo. Então, também poucas pessoas querem assumir o risco de pôr uma pessoa dessa na rua e ela pôr em risco a incolumidade pública. Como aconteceu com o bandido da Luz Vermelha. Ele foi solto, depois de 30 anos preso, e quando ele foi solto, ele não conseguiu conviver em sociedade porque as pessoas tinham medo dele e ele acabou assassinado. E o cara que assassinou ele alegou legítima defesa porque ele estava ameaçando a mulher dele. A gente não sabe direito, mas ele tem um passado. Então, é complicado. Como é que a sociedade deve agir nesse ponto? Eu vou fazer um rápido intervalo agora e você, no segundo bloco, me responde isso. Se o teu trabalho tocou nisso, se você pretende aprofundar essa linha, porque é uma questão a ser resolvida pelo Estado, políticas públicas, por ONGs também, por instituições privadas que se deem as mãos com o Estado para resolver isso aí, porque não é de fácil solução. Eu deixo essa pergunta para o Leonardo e nós vamos fazer um rápido intervalo e ele vai responder no segundo bloco.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora é com você, Leonardo. Como é que a gente resolve esse problema social, humanístico, da loucura, né, como a gente chama, que tem tantas nuances, tantas formas de resolver e que a mais simples, antigamente, sem grandes questionamentos, era simplesmente trancafiar e a pessoa morria trancafiada. Todo diferente, né? Bom, professora, eu acho que, primeiro, é uma problemática realmente muito difícil. Tem vários fatores que devem ser levados em conta para que se busque uma solução, mas inevitavelmente deve se buscar romper com qualquer tipo de hipocrisia. As medidas de segurança, que são as sanções penais impostas às pessoas consideradas inimputáveis, ou seja, que não têm condição de entender o caráter ilícito que cometeu em razão de uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é uma sanção penal que é posta ainda por muita gente como algo que é uma forma de cuidado com essa pessoa que possui uma doença mental e também um cuidado com a sociedade. Mas durante a pesquisa eu entendi que não se trata nem de uma coisa e nem de outra. Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são espaços absurdamente violadores de direitos, que não trazem nenhum bem para a pessoa que está ali colocada, que são ainda mais lesivos aos direitos humanos e às pessoas que ali estão do que os estabelecimentos penitenciários. E também para a sociedade, essa ideia de que colocando essas pessoas ali nós vamos ter maior segurança se mostra também inverídica. Porque se nós analisarmos as pessoas que saem dos hospitais de custódia e a taxa de reinserção, a taxa de reincidência dessas pessoas é menor do que no estabelecimento penitenciário. Então, se as pessoas que são imputáveis, que não possuem doença, voltam a cometer crimes, essas pessoas que têm doença, então não tem que ficar ali indefinidamente. Não é razão para isso. Ao meu ver, a solução, que será sempre a longo prazo, é romper com um caráter manicomial, um caráter de que a pessoa ela é fora da sociedade, ela é anormal no sentido de fora da norma, e sim trazer essa pessoa mais para próxima. A liberdade ela é terapêutica, no sentido de que a pessoa tem que estar inserida, tem que se sentir útil, e tem que ser tratada apenas em razão do que ela possui de patologia, e não em razão de um controle de comportamento, de uma pessoa considerada inútil para a sociedade, que muitas vezes acontece. A pessoa está ali, nem sabe mais o que ela tem ou o que não tem, ela já está ali, não são feitos os exames que têm que ser feitos para saber se ela pode ou não pode sair, a família já nem sabe para onde essa pessoa foi transportada ou não foi transportada. Então é uma questão que tem que ser feita com muito carinho, com muito cuidado e de uma forma humana. A clínica é um espaço que não é uma relação unicamente de poder entre médico e paciente, tem que ser um local humano. Tá certo. Uma grande preocupação que existe em relação a certos transtornos, eu vou falar especificamente na esquizofrenia, que é uma doença que está no fundo, pelo menos, da causa do comportamento do Francisco Meira. Não sei se você chegou a pesquisar sobre isso. O Francisco Meira, ele era um estudante de medicina esquizofrênico, ele de família abastada do Nordeste, veio estudar na USP e, como ele era esquizofrênico, os pais vieram com ele. Ele estudou até o 6º ano, os pais cuidavam de tomar os remédios, porque a esquizofrenia é uma doença controlável, mas tem que tomar remédio. Se não tomar remédio, aí ela pode ficar fora de controle e aí a reação não dá para prever, né? Então ele veio, ficou com os pais. Não sei por que razão, porque eu acompanhei pelos jornais, não vi isso em lugar nenhum. Os pais resolveram mudar
voltar para o Nordeste, onde ele morava, no último ano de medicina do menino, 6º ano, e deixar o menino sozinho em São Paulo. O que aconteceu com ele? Segundo falo o que eu vi no jornal, ele parou de tomar remédio e começou a usar cocaína. E aí a esquizofrenia voltou, naturalmente a própria droga pode ter interferido, potencializado, e ele um dia comprou uma metralhadora e metralhou um cinema e matou um monte de gente. Está preso até hoje. Então a grande preocupação é dar um tratamento humano, né? Mas a pessoa, porque se você não tiver um acompanhamento de perto, essas pessoas podem parar de tomar remédio. Então eu vejo isso como e isso eu posso também aplicar nos consumidores de drogas, porque a droga modifica o cérebro e pode transformar uma pessoa sã numa pessoa com transtorno mental e transtorno de comportamento. Então a grande preocupação é essa. Como controlar essas pessoas, como elas podem ter uma vida social e como você pode acompanhá-la respeitando a liberdade e a dignidade, mas tendo esse acompanhamento médico para que ele não possa se prejudicar e também prejudicar os outros. Eu acho que esse é o grande desafio. O que você acha, Leonardo? Eu concordo inteiramente com a senhora, professora. O desafio ele é grande e cada caso tem que ser acompanhado de perto, individualmente, cada caso vai ter as suas particularidades, mas o que não se pode é ter uma hipocrisia para justificar e legitimar um caráter manicomial de exclusão da normal. Esse é o foco do meu trabalho, de excluir e legitimar de uma forma que, na verdade, é acientífica a exclusão daqueles que nós consideramos anormais. Esse é o grande problema. Não fazendo isso, tendo um acompanhamento psiquiátrico sério, humano e de perto, eu acho que é a melhor solução. Agora, nosso próprio ordenamento jurídico ele tem alguns problemas e conceitos muito atrasados que devem ser revistos com urgência. O próprio conceito que é básico na medida de segurança é o conceito de periculosidade. Como eu falei no bloco passado, vem de uma corrente positivista da criminologia pautada em concepções racistas a partir da obra de Cesare Lombroso. Então é o que a gente tem que abandonar. O que é uma pessoa perigosa? Uma pessoa perigosa é uma pessoa doente? Será que não tem pessoas que não possuem nenhum tipo de patologia que também se enquadrariam no conceito de periculosidade? Então, qual é o grau de cientificidade que tem esse conceito? Outra coisa, para saber se essa medida de segurança será de internação em um hospital de custódia ou será de um caráter ambulatorial, o que se tem hoje como parâmetro é a gravidade do crime cometido. Então, não é um caráter científico. Eu tenho uma doença muito grave, mas cometi um crime leve, eu vou ficar com uma medida de segurança ambulatorial. Mas não, eu tenho uma doença muito leve, mas cometi um crime mais grave, eu vou ser internado. Então, nós temos ainda hipocrisias adaptadas e tem que passar da figura da semântica. Nós tivemos em 2001 uma reforma antimanicomial que foi muito importante, mas que se manteve mais na parte da linguagem, né? Se abandonou um pouquinho essa linguagem manicomial, trocou-se a expressão manicômio judiciário por hospital de custódia, mas que na materialidade continuou-se muito parecido com o que era antes e o que tem que necessariamente mudar o mais rápido possível. Perfeito, é isso mesmo. Esse é o grande problema do Brasil, não sei se de outros países, o Brasil eu conheço um pouco, os outros países não conheço tanto, mas é mudar o nome, mas permanecer a mesma realidade, né? E concordo com você que isso aí é uma forma de camuflar a realidade e não resolver o problema, é não resolver a causa e se maquiar para parecer bom. Então muda-se o nome. Não pode mais falar aleijado. Você tem que falar que com deficiência física. Mas a realidade daquela pessoa continua difícil. Ela continua não sendo aceita, ela continua não tendo acessibilidade, assim como também o dito louco, né, que eu gostei porque você botou isso no seu trabalho, porque o louco é aquela terminologia antiga e você quis mostrar que isso aí continua, o antigo continua prevalecendo, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Você vai voltar mais vezes porque eu sei que você tem uma riqueza muito grande, porque você é um pesquisador, você faz parte de uma turma de pesquisadores da USP, então você está sempre descobrindo coisas. Eu acho que é fascinante a gente pesquisar, eu também sou pesquisadora e a gente está sempre descobrindo novos meios para que a gente possa orientar políticas públicas que realmente resolvam não só o problema da sociedade,
alijando a pessoa do contato social, mas também do paciente que sofre. Aliás, o nome paciente é muito bom, né? Porque ele é paciente, ele sofre a consequência e pouco se faz por ele, né? É difícil, mas nós estamos aqui para ajudá-los, esses governantes aí, dando sugestões de políticas públicas. Não é, Leonardo? Eu concordo, acho que é o nosso papel também como cidadãos. Eu, como pesquisador, juntamente com a senhora, vou continuar trabalhando nessa área e eu tenho a esperança de que num futuro, talvez não tão longínquo, a gente possa ver mudanças que serão efetivas, né, na vida dessas pessoas que sofrem muito nesses locais que são verdadeiros campos de concentração. Querido, muito obrigada pela sua presença e quero que você volte mais vezes com mais novidades, porque às vezes não aparece para mim. Você é meu amigo no Face, eu olho lá e vejo e por isso que eu te trouxe. Mas se tiver alguma novidade nessa linha de pesquisa que você tem e que são várias, todas na área humanística mesmo, para tratar o ser humano com humanidade, né? E simplesmente não descartar, porque as pessoas não são descartáveis, né? Nós temos que resolver da melhor forma possível. Então, venha, já está convidado por antecipação, viu, querido? Muito obrigada, você enriqueceu muito o programa de hoje. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, é sempre um prazer falar com a senhora. Professora, mais uma vez, obrigado por hoje e pela influência de sempre. E eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora em 2 canais, o Jovens Pensadores, onde pomos todos os programas que vão ao ar pela TV Com Santos e TV Com Brasil, desde maio de 2013, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que é onde a gente põe notícias atuais que comentamos à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.